O processo de criação começou no início do ano passado, entre mim e o Dani Barra. O Dani Barra é um amigo que trabalha mais com performance, eu sou mais da dança contemporânea. E ele tinha umas imagens assim na cabeça em relação a cadeiras, em relação mais uma ideia de fotoperformance. E depois, meio que o Dani teve outros trabalhos da vida que foram acontecendo e eu acabei ficando com esse projeto, assim, nesse sentido de dar continuidade. E aí o Mal estava vindo para Lisboa e já tínhamos trabalhado juntos desde 10 anos atrás em alguns outros projetos em São Paulo. E aí rolou esse convite para criarmos juntos a peça. Então, de certa forma, a nossa criação é uma criação cênica conjunta, assim. É uma peça de dança para crianças de todas as idades. De certa forma, eu não consigo imaginar ainda mais com que fizemos alguns ensaios abertos, eles são cada vez mais importantes, eu acho, inclusive para ter esse diálogo, né, de não ser uma coisa completamente fechada aqui. Ela tem aqui, mas tem aqui também. E qual que é essa dosagem, né, das duas coisas? Por exemplo, hoje a gente teve crianças pichuchucas e tivemos adultos. Enfim, eu acho que a ideia dela, ela nunca foi representar estereótipos infantis. Eu acho que é pegar toda a experimentação, toda a motivação, toda a intensidade das descobertas e como nós, adultos, pós-vida chata, muitas vezes, consegue se propor a momentos de experimentação de coisas. E é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo historicamente muito dado e conseguir fazer com que essas coisas coabitem, né? Coexistam, assim. Isso que a Nath estava falando, que a cadeira é um elemento que a gente convive o tempo todo com ela e ela muitas vezes serve para domesticar um pouco o corpo, porque ela tira o movimento, ela não propõe movimento. E aí a proposta da peça é criar movimento, presença a partir do corpo e a relação com esse elemento que a gente convive o tempo todo. E tentar achar essas relações que muitas vezes são impossíveis de fazer em lugares de trabalho, em lugares de escola, que a cadeira é para sentar e para ficar fixo num lugar. De uma cadeira cotidiana, de uma cadeira, vamos chamar assim, ordinária, no sentido de ser cotidiano, né? E se a gente não existisse, ela se mexesse sozinha? Que é o que a gente está começando a fazer agora hoje, né? Que a gente testou pela primeira vez. E se elas fossem a protagonista, não é sobre a gente, é sobre a cadeira. Ou se ela é perigosa, nesse sentido do pêndulo, sabe? Ela também tem um outro peso. Ou se ela manipula ou é manipulada. Esse mundo cotidiano que ele pode ir para o fantástico, mas afinal ele pode voltar para cá também. E essas mesmas cadeiras simples, elas podem também disparar muitas outras coisas. A gente também não precisa ter cadeiras fantásticas para poder brincar. Foi a primeira vez que tivemos a possibilidade de trabalhar com uma estrutura de caixa preta. Agora tem essa coisa do escuro, então assim, nossa, vamos ter caixa preta. Vai dar para testar a cadeira que brilha no escuro. Ter essa possibilidade de ter o teatro o dia inteiro, apaga, volta, deixar as coisas aqui, acordar, fazer aquecimento, almoçar logo do lado, voltar. Eu acho que tipo, tudo isso faz parte dessa imersão, né? É importante esse espaço de mergulhar mesmo no processo criativo, ter recursos técnicos que não tínhamos para fazer as práticas e estar imersos nessa paisagem também que o Fauna propõe, assim, esse exterior é bem importante também. E a troca com a plateia, que também é a segunda, terceira vez que a gente consegue experimentar a peça, o processo que a gente está fazendo com pessoas, e aí esse retorno é muito importante para a gente, assim, para continuar, porque aí é uma conversa, a dança é sempre uma conversa entre a plateia e as pessoas que estão dançando, não é uma dupla só, a dança acontece nos dois sentidos. E hoje a gente estava falando disso, como as reações que a gente não tem normalmente nos ensaios vão alimentando a peça também, o que está acontecendo aqui. Então era bem importante esse retorno, essa troca com as pessoas.